Rodrigo, se apresente pra gente. Pessoal, quem entrou aqui agora na live não me conhece, meu nome é Rodrigo Nunes, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, fiz gestão de projetos, hoje eu sou certificado pelo PMI em gestão de projetos. Aqui no escritório, nosso principal foco é atuar na viabilidade, na parte de planejamento e controle das obras. Hoje nós atuamos em obras acima de 5 mil metros quadrados, que são obras que entram dentro do nosso portfólio, e o nosso foco principal são condomínios, tá? Condomínios horizontais ou condomínios verticais, onde nós atuamos desde a análise da viabilidade, elaboração do cronograma, elaboração do orçamento. Para as empresas que trabalham com Cienge, a gente já entrega o planejamento imputado dentro do Cienge para que os profissionais consigam lá controlar e executar melhor as obras. E agora eu vou pedir para você se apresentar novamente, então, porque como nós caímos, para que fique tudo gravado aqui para a gente. Perfeito. Bom, meu nome é Jennifer Carrijo, eu sou arquiteta aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atuava e ainda atuo com os projetos arquitetônicos, mas estou mais focada em avaliações e perícias. Eu iniciei o curso do Murilo, sou monitora também do curso de avaliações e perícias, e sou credenciada no Banco do Brasil, estou ali me credenciando na Caixa também, em breve já estou lá também, e trabalhando também nos clientes particulares, fazendo as avaliações. Então é uma área que é maravilhosa, tem muitas oportunidades, eu fiz pós-graduação também de avaliações e perícias, estou fazendo pós-graduação de engenharia consultiva, que é diagnóstico e patologia, e é uma área maravilhosa mesmo. Então, a gente tem um pouquinho dessa viabilidade, dessa análise de viabilidade, mas tenho certeza que quem está aqui hoje vai aprender e vai entender muito. Já pega ali, ó, para anotar, que vai ser uma aula que o Rodrigo vai dar aqui pra gente, hein? Vamos lá, bora lá. E você sabe que essa área de perícias é uma das áreas que está afetando a questão da viabilidade das obras. Hoje nós temos uma reserva técnica só por essa questão aí que está acontecendo no mercado, o pessoal fazer avaliação, aquelas análises de recebimento de imóveis. Então, são pontos que estão afetando aí a forma como as construtoras analisam a viabilidade dos empreendimentos. Olha só a importância. Porque, realmente, quando a gente olha para... quando é contratado pela construtora, é um olhar, né? Da entrega de obra. Mas quando é contratado pelo cliente, é aquele olhar de recebimento de obra. Então, a gente tem que ter esse olhar mais clínico, entender o que está entregando, quais são as garantias, quais são os processos que foram feitos, estão tudo de acordo, a documentação. Então, vai aumentando muito o nível também, né? Sim, com certeza. Muito legal. Vamos lá bater um papo, então, sobre viabilidade. Você tinha preparado lá um roteiro para a gente não se perder no meio do caminho. Eu gosto de pessoas assim, pessoas organizadas. Que segue ali o cronograma. Temos aqui algumas que separamos aqui. Também quem tiver dúvida pode perguntar aqui nos comentários, tá, pessoal? Primeiro, o que é a viabilidade de empreendimentos e qual o objetivo? Vamos lá, então. Eu gosto sempre de falar que a viabilidade ela acaba sendo uma área da engenharia onde a gente trabalha com futurologia. Tá? É quase que uma leitura de cartas, um tarô da engenharia, porque nós precisamos prever muitas coisas que vão acontecer no futuro, certo? Para trazer isso daqui para o presente e realizar uma análise consistente e tomar a decisão se nós vamos ou não entrar em um novo projeto. E a viabilidade hoje nós dividimos ela basicamente em duas áreas. Nós temos a viabilidade técnica, que é entender se aquele empreendimento se encaixa naquela região, se ele atende às diretrizes do município, se eu tenho uma quantidade que atende aí aquele tipo de empreendimento, uma quantidade de vagas, e depois eu tenho uma viabilidade econômica e financeira, que é onde eu coloco o valor naquilo que foi inicialmente desenhado pelo projetista. Tá? A viabilidade econômica e financeira, ela acaba sendo um subproduto da viabilidade técnica, porque aquilo que nós fazemos muitas vezes é só traduzir aquele projeto em números. Então, tem coisas que nós não temos ali
Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, não, mas eu preciso tornar o projeto viável, e focando só na parte financeira e econômica. Pô, mas se o arquiteto foi lá e colocou uma fachada em pele de vidro, isso daí vai refletir aqui no meu custo. Tá? E será que vai refletir no meu valor de vendas? Então, é tudo essa análise que nós realizamos. Então, a viabilidade basicamente é isso. É você tentar, né, não, tentar prever aquilo que vai acontecer no futuro e trazer no presente para que você tenha aí algumas ferramentas para tomar algumas decisões. Perfeito. E o que influencia a viabilidade? E como definir esses empreendimentos? O que acontece hoje na internet? Hoje, né, na era da internet, nós estamos passando por uma época da engenharia que, para ser bem sincero, às vezes até me preocupa um pouco, porque se eu pegar aqui no Instagram e 100 mensagens que eu recebo, 70 mensagens é me envia um modelo, eu preciso de um modelo, eu quero um modelo. E o que acontece? Se nós tivéssemos um modelo estabilizado para todas as coisas que nós fazemos dentro da engenharia, teoricamente eu não precisaria mais de engenheiro, é só eu pegar um modelo e aplicar o modelo. Então, hoje eu sinto muita falta daquela engenharia antiga, onde você conversava efetivamente da engenharia, dos cálculos, de como as coisas aconteciam. E por que eu estou dizendo isso? Porque tem várias coisas que influenciam a tomada de decisão dentro de uma viabilidade. Tá? Alguns cálculos que nós fazemos para tomar a decisão na viabilidade se aquele é o melhor caminho ou não. Um dos pontos que influenciam muito a viabilidade é a forma como as coisas são negociadas dentro do projeto. Vou te dar um exemplo simples aqui. Às vezes eu chego num lote, num terreno onde nós vamos construir um prédio e aquele lote ele vai ser negociado através de uma permuta. O que é permuta? É eu dar unidades, eu dar apartamentos para o dono do terreno para pagar o lote que eu estou pegando para fazer uma obra. E esse pagamento, ele acontece a longo prazo. Por quê? Porque hoje eu não tenho os apartamentos para dar para o cara. Eu vou dar esses apartamentos quando a obra se concluir. Vou até abrir um parênteses aqui, só para vocês entenderem, quando nós fazemos um contrato de permuta, nós colocamos lá que o proprietário do terreno só pode vender as unidades dele depois que eu vender 80% das minhas. Por quê? O cara vai ter lá, sei lá, 10, 15, 20 unidades. Se eu lanço um empreendimento e o cara coloca as unidades dele para vender num valor muito baixo de mercado, ele derruba a minha expectativa de resultado. Tá? O mercado ele começa a balizar ali por baixo. Então, o que acontece? Esse cara ele vai receber as unidades dele com 3, 4 anos. Aí o corretor que trouxe esse cliente para mim, ele quer fazer a conta da seguinte maneira. Olha, Rodrigo, você vai pegar o terreno, você vai receber 10 unidades de 200 mil, o terrenista, então o terreno custa 2 milhões e você tem que me pagar 5% dos 2 milhões. O cálculo dele, na verdade, não está tão errado. Por quê? Porque o cara vai efetivamente receber 2 milhões, mas ele vai receber 2 milhões lá no futuro. Então eu falo para ele, eu te pago 5% de 2 milhões, mas eu te pago quando ele receber as unidades. Ou você quer receber agora? Aí eu te trago a valor presente. Então você percebe muitas coisas que influenciam a viabilidade acabam sendo decisões de negociação para a gente poder entender como as coisas estão funcionando. Nossa, é verdade. Então, estou citando aqui um ponto só para vocês entenderem como funciona a estrutura por trás da viabilidade e como nós vamos tomando essas decisões. Perfeito. E isso vai sendo de acordo com, além da experiência, né, que vai vendo o que pode ver, como que vai colocar esse fluxo de caixa, como que vai compor isso tudo e realmente trazer em números. Você falou uma frase maravilhosa que é viabilizar, então, trazer aquele empreendimento, transformar ele em números. E isso é poderoso, porque ele também tem que ser feito dessa forma desde o projeto, né? Entender um projeto que seja execuível. E olha a importância dessa questão do contrato, entender esses pormenores que acabam influenciando muito. Ele é um detalhe que lá na frente, ou ele é um custo gigantesco se você fizer errado,
ou ele é algo que vai te trazer muito valor, né? Dependendo do tipo de negociação. E é mais comum ter esses terrenistas ou as pessoas geralmente adquirem o terreno logo no começo? Como que funciona? Até citando essas questões que você falou dos detalhes, a gente sempre brinca que não existe erro pequeno em projetos grandes. Então, nós temos que nos atentar e contratar realmente profissionais que entendem daquela área para conseguir viabilizar os empreendimentos. A respeito do terreno, o mercado ele varia muito de acordo com alguns fatores. Então, por exemplo, hoje, que a Selic está alta, a taxa de juros está alta, os bancos eles estão pagando para os investidores um valor razoável daquele dinheiro investido. Então, o que nós precisamos entender? Para o cara tirar o dinheiro do banco hoje e trazer para colocar num negócio que eu não tenho tanta liquidez, ele precisa ter um ganho. Então, hoje o dinheiro está caro. No momento de hoje, onde o dinheiro está caro, e quando eu falo dinheiro está caro, parece um negócio meio, como que eu te digo? Depois eu vou entrar um pouco nesse ponto aí a respeito do valor do dinheiro, mas retornando aqui, como o dinheiro está caro, hoje a gente opta mais por permuta. Hoje, para que um investidor chegue e fale, não, eu vou chegar e comprar um terreno, aquele terreno precisa estar num valor de mercado muito interessante. Por quê? Eu estou tirando 1 milhão do banco para investir num negócio que daqui, sei lá, 3 anos, isso daqui tem que estar me retornando 2 milhões, 2 milhões e... Tá? Então, tem o custo envolvido na negociação. Então, isso varia muito do mercado. Tá? Quando o dinheiro não está muito interessante no banco, o custo do dinheiro está baixo, às vezes é interessante eu comprar, porque às vezes a valorização do terreno acaba sendo superior àquela valorização que eu tenho do dinheiro no banco. Então, a gente precisa estar o tempo todo acompanhando, a Selic subiu, como que está o GPM, como que está o INCC. Então, a gente precisa estar o tempo todo atento a esses pontos de mercado para entender qual é a melhor negociação para aquele tipo de negócio. Perfeito. O Danilo falou aqui também, a viabilidade é mais comum em empreendimentos ou em residências unifamiliares de alto padrão também tem muitas demandas? A viabilidade, ela acaba sendo mais exigida em empreendimentos maiores, porque em empreendimentos maiores eu preciso fazer um equilíbrio de caixa. Então, por exemplo, eu vou lá e vou executar a fundação total daquele prédio. Só que no momento em que eu vou executar a fundação completa daquele prédio, eu não vendi todas as unidades. Eu vendi lá, por exemplo, 40% das unidades. E esses 40% que foram comercializados, não foram comercializados à vista. Às vezes o cara deu 30% de entrada, às vezes teve um cara que parcelou sem entrada nenhuma, às vezes tem um cliente que vai dar 30% até a chave e vai financiar até a chave. Então, a viabilidade ela vai muito na questão de equilibrar esse fluxo financeiro. Lógico, isso daí falando da questão financeira e econômica. Já a viabilidade técnica, aí sim, depende se é uma casa, se é um prédio, ela tem que existir. Na financeira, a questão da viabilidade ela vai mais para empreendimentos maiores. Porque quando eu vou para residências, muitas vezes eu tenho uma fonte pagadora. Então, o que eu entendo? Eu preciso de recurso, eu vou nessa fonte e falo, preciso de recurso. Essa fonte ela precisa ter aquele custo disponível, entendeu? Diferente daquilo que acontece em grandes empreendimentos. E só para vocês terem ideia, quando eu pego aí uma casa, uma residência unifamiliar, o custo da obra, ele chega a bater aí 85, 80, às vezes 90% do custo do empreendimento total. Quando eu vou para um edifício, a obra ela custa ali 60%, 65%, tem muitos outros custos envolvidos. Então, tudo isso daí precisa ser desenhado. Por exemplo, você pega uma casa, nas casas eu não tenho a questão das diretrizes. Eu ligo lá na CPFL, que é a Companhia de Energia Elétrica aqui do estado de São Paulo, o cara tem que vir fazer a ligação para mim. Agora, num prédio, eu preciso ligar, mandar um projeto para eles avaliarem se tem essa carga disponível ou não, se eu vou ter que pagar alguma coisa ou não, e é aí que entra toda essa questão da viabilidade. Perfeito.
Perfeito. E qual a importância do estudo de massa? Então, trazendo para esses empreendimentos que são maiores, né? Os empreendimentos verticais, ou até horizontais, né? Se for um grande impacto. Então, o estudo de massa, ele é o primeiro balizador para eu entender se aquele empreendimento é viável ou não. Esse estudo de massa, ele vem ali de um estudo técnico e ele vai me mostrar, por exemplo, só para vocês terem ideia, quando eu estou no litoral, nós temos algumas obras em Santa Catarina, em Itapema nós temos um cone de sombra no mar. Então, a hora que você pega ali a divisa da faixa de areia com a cidade, nós temos até um ponto onde eu posso subir a edificação e depois eu tenho ali um cone de sombra. Então, esse estudo de massa é ele que nos traz a informação da eficiência do projeto. Então, o que é eficiência? É o quanto que eu vou ter de área vendável em relação à área total construída, e aí entra até um pouco na dúvida que vocês colocaram aí sobre a residência e o edifício. Quando eu faço uma residência, 100% da área dela é área comercializável. Agora, quando eu vou para um edifício, não é 100%. Então, aquela área do corredor, ela é uma área construída, mas ela não é uma área vendável. Apesar dela fazer parte da fração ideal daquela unidade, o que conta para o morador é se ele está recebendo um apartamento de 80 ou de 100 metros. Então, são pontos que nós temos que analisar nesse estudo de massa, e aí, com esse estudo modelado, nós partimos ali para a primeira versão da viabilidade. Tá? Só voltando até um pouco para não deixar um gancho muito lá para trás, um negócio que eu comentei sobre o valor do dinheiro, eu percebi, Jennifer, que lá atrás, porque, só retomando aqui um pouco, a minha primeira formação foi em contabilidade. Eu sou técnico em contabilidade, depois eu fiz engenharia. E quando eu entrei na engenharia, eu percebi que nós, engenheiros e arquitetos, nós tratamos o dinheiro como um simples número, tá? E eu sempre falo nos meus treinamentos, olha, um orçamento, nós temos colunas estáticas e colunas dinâmicas. O que são as colunas estáticas? Por exemplo, quantitativo. O quantitativo ele não sofre influência do tempo. Agora, quando eu vou para o custo unitário daquele quantitativo, é um número que ele sofre influência do tempo. Então, se eu pego lá, cada laje vai ter 40 metros cúbicos de concreto. A laje que eu estou concretando esse mês é 40 metros cúbicos vezes R$500. E a laje que eu vou concretar em dezembro vai ser os mesmos 40 metros cúbicos, só que às vezes vai ser multiplicado por 600, por 650, porque o valor do metro cúbico vai sofrer um reajuste. Então, quando nós falamos em dinheiro, ele não é um valor absoluto, ele é um valor que nos mostra um possível poder de compra. Então, ele é um valor relativo. Perfeito, perfeito. E isso é muito importante da gente tratar também na questão das avaliações, que o estudo de massa acaba sendo também dessas avaliações, só que em grande escala. E quando a gente traz isso, vendo o valor do mercado, é naquele cenário. Então, essa avaliação é aquele recorte daquele plano dali. Aí a gente precisa fazer o estudo também, entender isso no tempo, para ver o tipo de valorização também, né? Nesse cenário geral. Então, trazer o tempo é uma variável importantíssima para a gente entender esse tipo de valorização ou até desvalorização, dependendo do que aconteceu, né? Imagina lá o cenário que teve lá no Rio Grande do Sul, o que teve o impacto que gerou, né? Então, são coisas que a gente tem que ficar sempre antenado e para estar entendendo também como o mercado vai estar funcionando. E a questão de área... Pode concluir. E a questão da área que você comentou também. Porque para o empreendimento, para o construtor, para o incorporador, é a área total. Só que para o morador é a área privativa, que é algo que a gente também fala muito no curso. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, mas eu quero colocar a vaga de garagem contabilizada. Ela é um acessório, né? Sim. Ela tem o valor dela, só que ela não é contabilizada com a área privativa. As áreas comuns também não estão na área privativa. Então a gente já não acontece na casa, né? Na casa, a área da garagem entra como área construída e área privativa da casa.
Exatamente. Então, e são essas modificações que a gente vê, se nas avaliações tem essa diferença, imagina numa incorporação, na análise de viabilidade, né? Então, tem muita coisa que a gente precisa prestar muita atenção, porque realmente é um custo ali, vai ser executado de toda forma. E o Zauber falou aqui, ó, grau de dificuldade de um edifício é bem maior que uma residência também, né? Quanto mais alto, mais difícil vai ficando. Realmente. No edifício nós temos alguns problemas que nós precisamos avaliar antes da execução. E, por exemplo, só para vocês terem ideia, quando nós falamos em Caixa Econômica Federal, um empreendimento que ele é financiado pela Caixa Econômica Federal, falando em relação à dificuldade da viabilidade, a Caixa Econômica Federal ela tem os documentos dela, e para que ela tenha um processo rápido de análise, ela tem alguns parâmetros. Então, só para vocês terem ideia, quando eu pego aqui na região de Ribeirão Preto, eu tenho lá na FRI, que é a ficha resumo do empreendimento, para casas vocês utilizam a PFUI, mas na FRI eu tenho um valor máximo que eu posso utilizar de fundação. Aqui para Ribeirão Preto atende. Quando eu vou para o litoral, e aí eu tenho um custo de fundação maior, porque lá eu tenho um tipo de solo, eu tenho que fazer rebaixamento de lençol, eu tenho todo um custo envolvido nisso, às vezes aquele valor que a Caixa paga não comporta. Então eu tenho que fazer uma análise de fluxo de custo com fluxo de recebimentos para entender qual que é a minha exposição de caixa e entender como que eu vou captar esse recurso no mercado. Então são pontos que nós temos que nos atentar. A Caixa Econômica Federal, ela até nos deixa entrar com uma justificativa técnica para poder equilibrar esses valores. Só que aí nós caímos num outro problema, que o processo por si já é demorado. Se eu tentar entrar com uma justificativa para eles analisarem, aí o negócio não tem fim. Então, muitas vezes a gente prefere fazer esse equilíbrio financeiro fora do empreendimento, fora da análise financeira do banco. E, lógico, nas questões técnicas também, a hora que eu vou para um edifício, por exemplo, uma casa, ela não tem sistema de combate a incêndio. Uma casa, ela não vai ter, por exemplo, sistema de proteção de descarga atmosférica. Então, tem vários sistemas que eu tenho num edifício que na casa, muitas vezes, eu não tenho. Eu preciso estar atento no edifício. E quando a gente constrói um edifício para entregar para um cliente, é totalmente diferente do cliente participar da construção como acontece numa casa. No edifício, o cara não pode chegar lá a qualquer hora, ver, entender, questionar. Então, são pontos que nós temos que nos atentar. Perfeito. O Danilo colocou também aqui, ó. Gostaria de saber também se o metro quadrado do apartamento é definido em projeto da arquitetura ou na viabilidade. E aí sim a arquitetura se adapta à viabilidade. É feito um equilíbrio entre os dois pontos. Porque o que acontece? A primeira coisa que a gente faz quando nós vamos fazer um edifício, e nós vamos partir para o estudo de massa, é entender o potencial construtivo do terreno. O que é o potencial construtivo? É o quanto eu consigo construir em cima daquela área. Então, qual que é o cálculo que a gente faz? Eu tenho os recuos laterais de 5 metros ou é H/6. Então, eu vou pegando a altura dividido por 6, a hora que isso ultrapassa os 5 metros, eu tenho que afunilar. Então, depois que eu entendi quantos metros quadrados eu consigo construir, eu vou para uma outra conta que é extrair o suco da laranja, que é dessa área total construída, o quanto eu consigo transformar em área vendável. Então, se eu tenho ali, por exemplo, um hall, um pavimento tipo, eu tenho que tentar colocar o hall mínimo possível, porque o hall não é uma área vendável. Exato. Só que aí eu tenho que tomar alguns cuidados para poder equilibrar isso daí. Porque o que acontece? Nós temos alguns pontos de equilíbrio. Entenda comigo o seguinte, vamos supor que eu vá te vender hoje um apartamento de 2 quartos, com suíte, e esse apartamento tem 55 metros quadrados. Então ele vai ter um valor de venda por metro quadrado. Se eu começo a subir muito a metragem, sem mexer na tipologia do apartamento, então, por exemplo, é 55 com 2 quartos. Beleza. É 60 com 2 quartos. Beleza. Agora eu vou te vender um apartamento de 90 metros com 2 quartos. Eu não posso colocar
colocar o mesmo valor por metro quadrado desse apartamento de 55. Porque é quase que, apesar de eu estar te entregando mais área, a tipologia que eu estou te entregando é a mesma. Então, existe um gráfico onde a gente vai analisando, olha, se eu mexer muito na área sem mexer na tipologia, esse preço ele precisa cair o metro quadrado, tá? E o que influencia a tipologia? Várias coisas. Então, por exemplo, um apartamento de 2 dormitórios, padrão baixo, Minha Casa Minha Vida, ele é aceitável com uma vaga na garagem. Agora, se eu pego um apartamento lá que era 55, 50 metros quadrados de 2 quartos e subo ele para 80 metros, já é um padrão de consumo onde o cara vai querer 2 vagas na garagem. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento lá de, sei lá, 200 metros quadrados. Ele tem que ter 4 vagas. Então, são pontos que a gente vai analisando. Hoje, na maioria das cidades, um dos grandes limitadores é a quantidade de vagas. Então, a gente faz uma conta meio por cima de padaria. Uma vaga, ela ocupa cerca de 30 metros quadrados. Eu pego a área do terreno, tiro 10%, que seria ali área do hall, escada, divido o restante por 30, eu sei mais ou menos quantas vagas cabem em um pavimento de garagem. Se eu vou ter 2 pavimentos, eu sei quantas vagas eu tenho. E aí eu acabo desenhando a estrutura do prédio em cima disso. É mais ou menos assim que é feito as análises, só para esclarecer um pouco sem aprofundar tanto, senão o pessoal acaba se perdendo também no raciocínio. Muito bom, muito bom. E os estudos? Quais estudos profissionais que fazem parte dessas etapas para viabilizar o empreendimento? A viabilidade, ela é um estudo, que ela é um estudo dinâmico e ela vai acompanhar o projeto até a confirmação da incorporação. Por exemplo, eu fiz uma viabilidade hoje, entendi que aquele empreendimento é viável, negociei com o proprietário do terreno, nós conversamos, beleza, assinamos um contrato, demos entrada na prefeitura. Em Ribeirão Preto, para você aprovar um projeto, isso daí leva aí mais ou menos um ano e meio. Pô, aprovou o projeto, eu preciso pegar essa viabilidade e fazer um novo estudo para ver se aquele cenário que eu tinha lá atrás, ele se comporta da mesma forma até hoje. Perfeito. Então, nós temos aí um primeiro estudo de arquitetura e um primeiro estudo econômico e financeiro. E antes de enviar para a prefeitura, normalmente eu gosto de pegar 2 pontos importantes, que é não um projeto, tá? Mas uma pré-análise de um projetista, de um calculista estrutural e de um projetista de sistema de combate a incêndio. Porque são 2 pontos que influenciam muito a gestão e a forma como o empreendimento vai ser concebido, tá bom? Então, basicamente, nessa primeira análise, entra essas 4 matérias. É a parte econômica e financeira, arquitetura, estrutura e sistema de combate a incêndio. E só lembrando que essas 2 análises, da estrutura e do sistema de combate a incêndio, muitas vezes o cara ele me faz só um relatório, às vezes por e-mail. Falou, Rodrigo, ó, nesse prédio precisa ter 2 escadas. Ó, o caminhamento, nós precisamos ficar atentos, porque o pavimento tipo, é muito grande e o caminhamento é 30 metros. Então, só alguns pontos em que eu tenho que me atentar. Perfeito. E porque isso também vai trazendo mais clareza do que precisa e consegue ser diretrizes ali para o projeto e também para a execução. Então, é uma coisa que vai caminhando realmente junto, né? Então, é uma equipe que acaba formando mesmo, né? Sim, é uma equipe que, para conseguir viabilizar, e, por exemplo, nós temos alguns problemas, né? A legislação do Corpo de Bombeiros, ela é estadual. Então, às vezes, um negócio que às vezes viabiliza do lado de cá, a hora que você atravessa o rio, já não é mais a mesma conversa, entendeu? E aí nós temos as questões de prefeitura, então são pontos que nós temos que nos atentar. Perfeito, perfeito. Teve até a questão, isso, olha a importância de saber também sobre isso, até a questão dessa parte, né, de para-raios e tudo mais, esse projeto, né, de combate ao incêndio e descargas elétricas. Então, são coisas muito importantes que, às vezes, o projetista, se ele não souber disso, ele vai lá e faz, tem alguns lugares, né, a partir de 20 metros de altura, você precisa fazer um projeto desse, você precisa colocar e implantar todo esse sistema. Mas aí, teve inclusive um estudo de caso que a gente teve na pós-graduação,
a pessoa, o projetista, colocou 1 metro a mais. E por causa desse 1 metro a mais, uma platibanda, teve que colocar todo esse projeto, fazer todo esse sistema para funcionar justamente porque 1 metro de platibanda. Então, olha o impacto que teve justamente por um erro ou, às vezes, uma decisão de projeto, né? Tem coisas que eu falo pro pessoal que tem que tomar muito cuidado. Hoje nós vemos muito no mercado o pessoal comentar sobre startup. Nós temos muitos profissionais novos entrando no mercado. Só que o que acontece? A construção civil ela é cercada por legislações. Então, só para vocês terem ideia, foi criada uma startup aí, não vou citar nomes aqui, mas o pessoal criou uma startup para desenvolver projetos, captar investidores e fazer esse vínculo entre os dois. E os caras desenvolveram um projeto, começaram a fazer captação, fizeram maquete, fizeram várias coisas, e um dia, por um acaso, eu estava sentado almoçando com um cara, num evento lá em São Paulo, ele falou, cara, dá uma olhada nisso daqui que nós fizemos, tal, nós estamos buscando investidores. A hora que eu bati o olho no projeto, falei, cara, procura um projetista de sistema de combate a incêndio, porque esse projeto aí não aprova no bombeiro, tá? É um projeto com 2 torres, e quando eu tenho 2 edificações, pela legislação do Corpo de Bombeiros, o caminhão ele precisa ter acesso a pelo menos uma das faces da torre. E eles pegaram um terreno que ele caminha para o miolo do quarteirão. Então a segunda torre ela fica avilhada no meio do quarteirão. E como nós temos ali 2 subsolos, eu não consigo ter acesso do caminhão do Corpo de Bombeiros. Porque existe todo um padrão. Eu tenho que ter 3,60 metros, eu tenho que ter 4,5 metros de altura, se eu tiver algum fechamento superior na portaria. Por isso que muitas vezes nós vemos portaria de condomínio, que tem a portaria bonitinha lá, e do lado tem um portão que às vezes tem um fechamento bem alto, porque é por ali que o caminhão do Corpo de Bombeiros vai passar se ele precisar acessar. Então você percebe, uma falha na análise do produto como um todo acabou quase que condenando o projeto inteiro. Eu não sei o que eles fizeram depois, não voltei a conversar com eles, mas às vezes você faz todo um negócio que chega lá na frente e você não pode construir, tá? Então é o que eu brinco com o pessoal, cara, rampa sem guarda-corpo só tem no Palácio do Planalto, não tem mais lugar nenhum. Então, e se você não é o Oscar Niemeyer, não vá se aventurar em tentar fazer um negócio desse, porque não vai aprovar e vai virar só um desenho. Então, são pontos que nós temos que tomar cuidado. Eu sempre falo para o pessoal, é até importante eu colocar aqui, Diana, que tem muitas construtoras que elas estão começando, às vezes me procura outros profissionais, e eu falo, cara, se é o seu primeiro projeto, se cerque de profissionais que fez aquilo lá pelo menos uma vez na vida. Não vai pegar um arquiteto que nunca fez um prédio para fazer um prédio. O cara tem capacidade de chegar naquilo lá? Ele tem capacidade de chegar naquilo lá. Mas é um processo, precisa de um desenvolvimento. Tem coisas em um prédio que um arquiteto que só fez casas, ele não sabe nem que existe. Exato. Então são cuidados que nós temos que tomar. Perfeito. E como entender esse mercado imobiliário e diminuir esses riscos? O que a gente faz é aquilo que eu citei anteriormente, né? A viabilidade ela caminha com o projeto até a confirmação da incorporação. E tem algumas ações que a gente faz analisando indicadores do mercado que nós tomamos para minimizar esses riscos. Vou dar um exemplo para vocês. Como nós estamos num momento de instabilidade financeira, às vezes a gente vê lá o pessoal lança um prédio com 100 unidades e coloca lá 100% vendido em uma semana. Para quem está olhando de fora, às vezes olha para aquilo lá e fala, cara, foi um projeto de sucesso. E se eu olhar pelo ponto de vista comercial, pode até ter sido um projeto de sucesso, só que eu expus muito aquele projeto a risco. Por quê? A partir do momento que eu comercializei 100% das unidades, eu perco qualquer possibilidade que eu tenho de reajuste futuro para poder comportar algum problema que eu tenho de mercado. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Fui lá e vendi 100%. O único reajuste que eu vou ter é do INCC sobre o saldo. Agora, quando eu vou lá e faço um equilíbrio nessas vendas, se eu tiver algum problema, eu tenho unidades lá que se o mercado se comportou de uma
determinada forma, eu posso subir o valor de venda dessas unidades para poder comportar esses reajustes que eu tive. Porque você pega a pandemia, pô, o INCC, algumas pessoas ainda considerando alto, mas o INCC deu lá 1,7%, 2%, só que o aço tinha subido 14%, tinha subido 16%. Então eu preciso ter uma estratégia comercial para poder equilibrar isso. É verdade. E essa é uma parte que, é por isso que eu estou te falando, são vários profissionais trabalhando. Então nessa parte aí entra o gerente comercial, entra os corretores, para eles entenderem a nossa necessidade para poder minimizar o risco. Lógico, eu não tenho, porque tem gente que fala assim, Rodrigo, mas aí como que você faz? Você vende um pouco de unidades e segura o restante? Não, eu não seguro unidades, só que eu tenho uma flutuação de preço. E, pô, eu fui lá e vendi aquilo que para mim era o essencial. Agora, se o cara quiser comprar, não tem mais desconto, não tem mais preço à vista, não, ele tem que ir lá e pagar o valor cheio. Às vezes tem que pagar um valor maior do que aquilo que era a tabela inicial. Então, são pontos que a gente vai controlando para poder minimizar o risco. Perfeito. Até porque, um exemplo claro, assim, de outra coisa, mas que acontece muito é a questão das passagens de avião. Então, eles vão fazendo por lotes ali. Então, chega ali um tempo, tem tantos assentos por tanto, depois disso você tem um outro valor, e assim vai. Então, as passagens são feitas dessa forma também. Por que não pensar e não fazer isso dentro de algo que é uma construção e que leva muito tempo, né? Porque a gente está trabalhando aí meses, anos. Então, é algo que a gente precisa pensar realmente a longo prazo. E é o que você falou, de expor esses riscos. Então, apesar de ser um sucesso, vai ser feito, se atingir o ponto de equilíbrio, vai conseguir fazer, vai começar a executar, mas você vai estar dentro daquele cronograma sem muita margem, né? E as companhias aéreas, eles têm um escape que nós não temos na construção civil. Porque, por exemplo, eu viajo muito com a Azul, eu viajo muito de avião, então o que eu percebo? Como eu compro muitas passagens antecipadas, eu compro num horário que eu sei que acaba, por exemplo, sexta-feira, 4 horas da tarde, a hora que todo mundo está querendo voltar para casa. Aí o que a Azul faz? Como eu comprei muito antecipado, eu comprei lá, paguei, sei lá, R$400. Chega na semana, na terça, quarta-feira, eles estão vendendo a R$3.000. E se muita gente começa a comprar 3.000, o que eles fazem? Ele chega e fala, Rodrigo, seu voo das 4 foi trocado para as 10 da noite. Uhum. E aí pegam o meu lugar e vendem a R$3.000. Porque a hora que você chega no aeroporto, o voo das 4 está saindo. Só que eles realocaram o seu. Na construção civil, eu não posso chegar e falar assim, seu apartamento aqui vai ser entregue no prédio do lado, tá? Porque esse daqui que é de frente à praia, eu achei um cara que compra por um valor maior do que aquilo que você pagou. Então, a construção civil, eu sempre falo para os caras o seguinte, você pegar dono de construtora grande, você tem dois tipos, você tem um cara que está falido ou o cara que se deu muito bem na vida. É difícil um cara ficar ali no meio termo. Por quê? Porque na construção civil, ou eu acerto ou eu erro. Não tem aquele negócio de você ficar, vai dar certo no outro. Não, ali você acerta ou você erra. E quando você erra, a coisa é feia. Então, é um ponto que nós temos que tomar cuidado. Os riscos são grandes, né? E quais as estratégias para conseguir viabilizar e ter um equilíbrio e lucro no empreendimento? Então, as estratégias, elas passam por... A única coisa que eu não consigo negociar dentro de um empreendimento, as duas únicas coisas, são as taxas. Então, a hora que eu dou entrada num projeto da prefeitura, é aquele valor e não tem o que negociar. A hora que eu dou entrada na incorporação, é aquele valor e não tem o que negociar. E os impostos. Então, é 4% sobre o valor de venda, é 4% e não tem o que negociar. Todos os outros pontos, há margens para negociação. Então, eu determinei que eu iria gastar 200 mil de marketing. O que eu posso fazer para melhorar o meu marketing gastando menos? Entendeu? Então, todos os outros pontos eu tenho margem para negociação. As estratégias, elas caminham muito em cima disso. Então, é o que eu falei para vocês. Como que aquele empreendimento vai ser comercializado? Como que eu vou captar dinheiro no mercado?
onde que eu posso reduzir custo, qual que é a eficiência do meu projeto. Então, são pontos que eu consigo analisar. Às vezes, eu brinco muito com os arquitetos, falo, cara, ou a gente se une e todo mundo come picanha, ou todo mundo vai roer o osso. Por quê? Porque às vezes você tem que chegar para o arquiteto e falar, cara, esse prédio, ele não comporta uma pele de vidro, entendeu? Esse prédio, ele não comporta uma área de lazer na cobertura. E o inverso também às vezes acontece. Às vezes é um projeto muito seco e a gente tem que falar, ó, esse projeto aqui ele precisa ter uma piscina, ele precisa ter algo que... Então, os dois pontos acontecem e são várias possibilidades em que nós podemos atuar para poder viabilizar um empreendimento. Perfeito. E até olhando um pouquinho pela questão da visão do banco, a visão ali de avaliação também, né? Às vezes a gente olha assim, uma piscina, ela ter piscina é uma coisa, mas onde ela está, não vai importar muito na avaliação. Mas aí são custos diferentes onde você vai colocar essa piscina. Foi até um exemplo que você deu também, né? E realmente, para a avaliação, igual muita gente fala assim, nossa, vou fazer um móvel planejado, vou colocar ele totalmente para poder vender muito mais. Só que se for entrar a questão de banco, o mobiliário ele não vai estar sendo a parte de garantia, é só a estrutura. Então são coisas que a gente tem que analisar também, convém ou não convém. Mas se bem que vou colocar um móvel planejado porque vai ter um valor maior ali de venda, mas aí vai conseguir trazer tal público. Então são as estratégias que vai desenhando para ficar. Por isso que a gente tem diversos tipos de perfis de público-alvo, né? E de empreendimentos, né? Porque vai ter público para cada um deles, mas de acordo também com o valor que você quer investir, o que você quer ter de retorno também, né? Sim, é que o banco ele vai achatar a sua amostra para tentar encaixar dentro do quadradinho deles. Eles vão tentar colocar dentro do... Então, esse imóvel ele só vai se tornar realmente um diferencial na avaliação se todos os empreendimentos ali ao redor estiver colocando esse imóvel e isso daí está subindo o valor percebido de venda para o banco. Perfeito. Entendeu? Agora, se é só no seu, daí dificilmente vai mudar alguma coisa. Exatamente. E quais os maiores custos que devem ser considerados? E como elaborar orçamentos com margem de erro menor? Basicamente, o maior custo dentro do empreendimento é a obra em si. Tá? A obra corresponde a 65%, 70% do custo do empreendimento. E a questão do orçamento, nós temos que sempre pensar num orçamento executivo. Então, hoje, por exemplo, a gente fala muito a questão do BIM, só que quando eu vou lá no BIM e falo assim, ó, vê para minha área de piso, ele vai me dar área seca de piso, que lá não tem perda, que lá não tem reserva técnica, aquilo lá. Então, a questão do orçamento vem muito da experiência do profissional, porque o orçamento é eu pegar o projeto e colocar valor na execução daquele projeto de acordo com o que eu sei que vai ser executado no mercado. Então, você pega, por exemplo, no Sul, nós calculamos não é perda porque aquilo lá acaba sendo consumido na estaca, mas um adicional de concreto nas estacas de 30%, certo? O que vem para mim no projeto vem um modelo perfeito. Ele não entende que esse concreto ele vai ser injetado dentro do solo. Então, nós consideramos uma perda de 30%. Na questão da execução da obra, influencia várias coisas que nas casas não tem, por isso que eu preciso ter um orçamentista que entenda daquilo lá. Eu tenho bandeja, eu tenho tela fachadeira, eu tenho treinamento de segurança do trabalho, eu tenho balancinho, eu tenho equipamentos de segurança do trabalho. Então, são várias questões que nós temos que nos atentar para poder compor esse orçamento. E esse orçamento precisa traduzir a realidade da obra. Desta forma, ele se torna mais assertivo. O que nós vemos por aí são muitos orçamentos que dificilmente, às vezes, até traduz a realidade do projeto. E sequer pensam na execução, entendeu? Então, ele precisa traduzir essas informações de forma numérica para que o seu financeiro consiga ter um controle. Perfeito, perfeito. E quanto tempo se leva para viabilizar um empreendimento? Uma margem, né?
Eu vou te falar aqui por Ribeirão Preto. Hoje, o início do estudo até o lançamento do projeto, isso daí está em torno de 2 anos, certo? Por quê? Porque tem negociação com terrenista, negociação com advogado, contrato, entrada na prefeitura, tem incorporação. Depois da incorporação, eu tenho que produzir um enxoval do empreendimento. Para só aí, eu preciso do número da incorporação, por exemplo, para rodar um panfleto, porque ele precisa ter ali o número da incorporação, para rodar uma propaganda numa rede social. Então, isso daí leva mais ou menos 2 anos. Só que aí uma informação que para vocês talvez se torne mais importante do que essa do período da viabilidade, é que só para vocês terem ideia, a cada 100 intenção de projetos que chegam para a gente, 3 realmente se tornam um projeto, tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter, porque às vezes o engenheiro, o arquiteto, eles colocam muito amor num projeto que não vai se tornar viável. Então nós temos que ter uma esteira de produto. São estudos entrando o tempo todo, projetos indo para a prefeitura o tempo todo, para a gente conseguir viabilizar alguns empreendimentos. Diferente de uma casa que dificilmente, a não ser que tenha um desacordo comercial lá, mas dificilmente ela não vai acontecer, entendeu? Uhum. Perfeito, perfeito. E o Danilo falou aqui também, ó, alvenaria estrutural e convencional interferem muito na composição de custo de obra e também na aceitação do público para compra? Existe uma questão cultural, por exemplo, aqui na nossa região, o pessoal liga muito alvenaria estrutural com empreendimentos Minha Casa Minha Vida, empreendimentos padrão popular. Em São Paulo, você já vê empreendimentos de grande porte sendo executados com alvenaria estrutural. Então, sim, existe uma quebra de cultura que tem que acontecer. Agora nós estamos passando aí pela fase do steel frame, da construção a seco. Então você pega um público mais alto, onde o cara tem dinheiro e poder de compra efetivo, às vezes ele não quer arriscar tanto, ele quer ir mais para aquilo que é convencional. Então, sim, interfere no valor de venda, na análise que nós fazemos, interfere no custo da obra, tá? Eu sempre falo para as pessoas, cara, não existe, se existisse o melhor método, todo mundo construiria só com ele, entendeu? Só que, por exemplo, nós uma vez fizemos um galpão industrial numa cidade próxima do Tocantins, que a indústria de concreto mais próxima ficava a 5 horas. Então, nós tínhamos a opção de montar uma indústria lá, e aí isso daí entra numa análise totalmente diferente daquela que eu faria se eu fosse analisar o mesmo projeto sendo executado em Ribeirão Preto, que um caminhão de concreto chega em 30 minutos. Tá? Então, são pontos que nós temos que analisar dentro dos empreendimentos. Uma logística toda, né? Realmente, é uma coisa. O professor Murilo fala muito também nisso, na questão do orçamento. Que, por exemplo, muitas vezes, até em licitações, as pessoas entram, querem participar, colocam o orçamento lá, mas não percebem também essa questão da logística, que em alguns lugares, por exemplo, no Norte e Nordeste, que você precisa pegar barco para você poder ir, para você poder chegar. Então, é um caminho e um custo e um tempo também, né? Que tem que ser considerado isso para uma construção, questão de prazos, questão de valores. Então, é algo que pode também pesar no orçamento. Então, você precisa conhecer bem a região, entender ali o mercado para conseguir fazer essa análise, né? Porque senão não vai ter uma análise que seja mais assertiva. E muitas vezes é um custo que não agrega nada para o cliente. Então, nós precisamos analisar todos esses pontos. Perfeito. E entrando aqui nas perguntinhas finais, quais as tributações que quem quer incorporar precisa estar atento? A questão da tributação, como vocês já devem ter visto aí na televisão, existe uma malha no Brasil que ela é bem confusa. Então, o que acontece? A tributação ela vai muito do modelo de negócio. Então, se eu estou fazendo um empreendimento a preço de custo, o valor que o cara está pagando entra como uma incorporação do patrimônio dele naquele patrimônio que está sendo executado. E aí eu, como construtora, recebo só administração e pago imposto só pela administração da obra. É mais ou menos o que acontece numa casa, por exemplo. Agora, quando eu vendo um produto pronto, por mais que aquele produto é vendido na planta, é um outro método de apuração de valor. Então,
se a gente, por exemplo, eu sempre brinco, pessoal, se a gente for entrar na questão de imposto, nós vamos ficar aqui 2 dias para falar assim, não tem como eu estabelecer uma regra, tá? Basicamente, hoje no Brasil, como funciona? Empreendimentos fora de interesse social, aí falando só a tributação do empreendimento, tá? É 4%, empreendimentos de interesse social é 1%. Só lembrando que o interesse social não tem nada a ver com Minha Casa Minha Vida. Então, tem empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que não são empreendimentos de interesse social. Olhando pelo empreendimento é isso, só que tem outros fatores que influenciam. Aí depois tem a questão sobre como a mão de obra vai ser contratada, se o CNO vai ser alocado na GFIP, e aí eu precisaria explicar para vocês o que é uma GFIP, o CNO da obra vai ser alocado na GFIP dos funcionários. Então é um ponto, Jennifer, que eu sempre falo para o pessoal, olha, procure um contador. E nesse procurar um contador, não caiam no erro que eu citei lá no começo. Procure um contador que já atuou com o empreendimento do porte que você vai executar. Porque pode ser que ele também não entenda como essa logística toda é feita de impostos dentro de uma obra. Mas é algo bem complexo e impactante, tá? Dentro do nosso custo. É verdade. E teve muita diferença com essas... Cada hora a gente vê uma notícia, né, do governo, traz alguma proposta, traz algum impacto também, e tem muitas opiniões aí, né, que a gente pode estar vendo pela internet, pelos estudos. Mas você consegue também perceber esse grande impacto também olhando na incorporação? Ou é algo que é muito falado, mas você consegue ainda administrar com o que já foi informado, com o que já tem de lei? Você fala na incorporação. Eu não entendi a pergunta em relação à incorporação. Como assim, né? Por exemplo, você comentou, né, questão, por exemplo, a gente sabe que tem o CNO da obra, né, tem todos os ali para execução, né, para contratação, questão também de INSS do pessoal e tudo mais, né, então a gente vê que são a parte da tributação. E com as notícias que sempre estão saindo muito, essa questão também da parte da tributação, do RET ali, isso, da reforma tributária. Então você vê esse impacto, né, na parte da incorporação, nessa análise, ou ainda o pessoal já está um pouco mais tranquilo porque já consegue seguir um caminho? Como que está essa previsão nesse lado aí dessa parte da incorporação? Então, essa questão da tributação, ela é muito complexa, tá? Justamente por causa desses pontos que você citou. Por exemplo, se eu for olhar sob o ponto de vista do empreendimento, existe uma tributação de 4%, que ali está PIS, COFINS, imposto de renda. Aí você vai me perguntar, mas e o INSS do funcionário? O INSS do funcionário, quando eu estou analisando sob a ótica do empreendimento, ele é um custo da mão de obra. É a mesma coisa que eu perguntar do ICMS do combustível que eu comprei para ligar o SAP, entendeu? Então, por isso que eu falo que essa malha tributária, ela é bem complexa, entendeu? Agora, falando sobre a reforma tributária, ela vai influenciar na construção civil, porque a reforma tributária, ela parte de um princípio de valor agregado, que nesse valor agregado, o governo está deixando de fora a mão de obra. Então, por exemplo, o governo ele entende que se eu gastei, sei lá, R$200 de material para comprar, para produzir isso daqui, e vendi por 300, ele entende que eu tenho que pagar um imposto só sobre 100. Só que, na verdade, dentro desses 100, está lá R$50 que eu gastei de mão de obra para executar isso daqui. E ele não está deixando, por enquanto, abater esses R$50. Então, isso, lógico, vai influenciar. Por exemplo, a gente que trabalha com consultoria, e eu não tenho compra de material, eu só tenho, o meu custo é a mão de obra na prestação de serviço, basicamente não abate nada. Então, nós vamos sair aí de 7, 8% de imposto para 24,5%, entendeu? Então, é um impacto grande. Mas é um cenário que precisa ser desenhado para a gente entender a questão da tributação. E o sonho de todo mundo é que eu tivesse, por exemplo, coloca lá 18%, mas infelizmente não é assim que funciona. E isso, para quem vai querer incorporar, para quem vai querer
executar, fazer algum tipo de empreendimento, já é algo que ele precisa estar pensando também, né? Que precisa estar analisando bem Sim. os cenários, né? Sim, ele precisa entender um pouco como as coisas funcionam. Mas é o que eu falei. Não tente elaborar um contrato. Existe um advogado para isso. Não tente adivinhar como vai ser os impostos. Existe um contador para isso. Ou não tente fazer um estudo de arquitetura. Existe um arquiteto para isso. E dessa forma que o empreendimento roda. Perfeito, perfeito. E a última perguntinha aqui, a penúltima. O lucro do empreendedor, ele entra como um custo nesse fluxo de caixa ou como uma taxa mínima de atratividade? Existe o custo, tá? Que o custo é, por exemplo, a minha construtora, ela vai cobrar um valor para poder executar o empreendimento. Então, fora desse custo, aí existe o lucro. O lucro é do projeto, certo? Então, a gente precisaria desenhar um pouco para vocês entenderem. Mas, por exemplo, eu vou construir uma casa para você, vai ter o custo da construtora, o custo do profissional. Fora isso, eu tenho o lucro, que é o lucro do projeto. Aí, esse lucro do projeto vai depender do desenho do empreendimento. Não, o cara do terreno ele tem 50% desse lucro, entendeu? Precisa se entender como vai ser a estrutura do negócio para entender onde o lucro vai ser distribuído, basicamente. Perfeito. Tá? E a questão da taxa mínima de atratividade, a gente até chegou a conversar isso daí um pouco no WhatsApp. Primeiro, existe uma puta de uma fórmula para se calcular a taxa mínima de atratividade. Nós precisamos analisar, por exemplo, estou falando em taxa mínima de atratividade, mas eu estou analisando se eu faço um prédio ou abro um supermercado, ou eu estou analisando se eu faço 2 prédios, ou se eu estou analisando se eu faço um prédio ou deixo dinheiro no banco. Então, são pontos que influenciam essa questão da atratividade do projeto, entendeu? Porque isso vai envolver risco, vai envolver outras coisas. Quando nós falamos sobre um projeto da construção civil, eu não entro muito na questão da atratividade, porque eu não estou analisando se eu faço o prédio ou se eu faço um supermercado. Supermercado que eu digo, invisto em construir e operar um supermercado. Não estou falando construir a questão do prédio do supermercado, tá? Então, a taxa de atratividade, ela serve para que eu consiga comparar 2 projetos de natureza totalmente diferente. Agora, quando eu estou em 2 projetos, prédio A ou prédio B, é o que dá mais resultado. Basicamente, seria isso. Perfeito. E isso é muito importante também de dizer, nessa questão de entender o que vai ser o melhor, o potencial daquele terreno, né? Se vai ser um supermercado, porque às vezes precisa ter uma demanda muito grande na região de pessoas ali não tem um supermercado próximo, então aquilo ali poderia agregar muito valor. Diferente de se a pessoa quiser fazer algum prédio lá residencial, que às vezes já tem muitos ali em volta, e ali poderia ser essa outra atividade. Então, entender o potencial que tem ali naquele terreno, estudar, fazer todas as etapas que a gente estava falando aqui, que você comentou aí perfeitamente. Você deu uma aula aqui pra gente. Então, dizendo de cada um, qual que vai ser a primeira etapa? Qual que vai ser a primeira análise? Como que vai colocar esses custos, colocar no projeto, fazer esse fluxo de caixa, entender ali, até entender que vai ser viável, se não vai ser viável, esse estudo de massa. Então, a gente viu esse passo a passo para chegar nesse empreendimento, mas que a escolha desse empreendimento é muito importante, que é uma outra análise que a gente faz lá no comecinho, né? Então, entender, porque as pessoas vão olhar, a pessoa que quer incorporar, ela está olhando até, que é um lucro, né? Ela quer entender, ela quer receber, porque qual que vai ser o melhor? Ela investir em alguma coisa, ou vai investir nessa construção, nesse empreendimento, ou vai deixar no banco, provavelmente é um investidor, ele vai estar fazendo outros investimentos, né? Então, o que mais acontece? A longo prazo. Então, trazer esse valor, entender essa previsibilidade ali, que é uma coisa que calcula, mas que ainda tem muitos riscos, né? Então, por isso, um profissional que seja especialista nisso, a gente precisa ter essa atenção muito grande. E o seu conselho para a gente finalizar, para quem está começando nessa área, ou quer empreender, ou quer atuar em alguma dessas etapas, o que você sugere? Olha, como é uma área que ela demanda vivência, tá? Uma sugestão
que eu dou é, cara, comece do básico. Se você nunca fez um prédio, dificilmente você vai ter a capacidade de fazer análise se um prédio é viável ou não. Então, primeiro você precisa ir para uma obra, entender como um prédio é executado, depois galgar um patamar acima, entender como os negócios são estruturados, entendeu? Até falando da questão das vistorias, das patologias, eu sempre falo para o pessoal o seguinte, cara, você precisa ter uma bagagem técnica para você conseguir executar aquilo lá, porque às vezes a gente vê coisas no mercado, eu vou te citar um exemplo que aconteceu comigo, que eu paro para pensar, nós recebemos um laudo de uma vistoria que foi feita em um prédio nosso. E aí, nesse laudo, o vistoriador ele apontou que a pingadeira ela não tinha o friso. Embaixo. Então, tem a pingadeira da janela e não tinha o friso embaixo. E aí ele colocou aquilo lá no laudo, tá, e mandou. Esse daí é um exemplo que eu estou pegando. Só que aquilo lá era uma pingadeira de uma janela de um depósito que ficava no terceiro subsolo. Nossa! Então, tipo assim, na cabeça dele, alguém setou que olha para ver se tem um friso. Se não tiver o friso, tá errado. Se tiver, tá certo. E ele colocou aquilo lá na cabeça e ele sai fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. A viabilidade, ela é um jogo de equilíbrio. Não existe o modelo, não existe é dessa forma que tem que ser feito, entendeu? Ela vai depender muito da negociação. Então, por isso que eu falo para os caras, venham da vivência, tá? Por exemplo, eu estou na área da construção civil há 17 anos. Faz 4, 5 anos que eu comecei a realmente atuar com viabilidade. Só que eu já executei mais de 160 mil metros quadrados de obra, entendeu? E aí você vê, às vezes, um profissional que é difícil falar, porque às vezes as pessoas vão interpretar de forma errada, mas, pô, o cara tá no último semestre da faculdade e fala, não, eu vou fazer uma viabilidade. Você pode fazer como experiência, tá? Mas sempre busque se agrupar um profissional que já tem vivência, porque isso vai te trazer muita bagagem, vai te abrir muitos olhos para coisas que às vezes passaria batido se você estivesse sozinho. Então, é vivência, é tempo de mercado, é você sentar, negociar, entender, aprender, às vezes errar, consertar para um próximo empreendimento, mas necessita dessa vivência quando nós falamos em viabilidade de empreendimentos de médio e grande porte. Aí é algo que não tem muito como fugir, entendeu? É verdade. Perfeito. Perfeito. O que você falou aqui, eu vou até tirar um trechinho aqui e passar para muita gente, para muitos alunos que às vezes buscam, falar, mas eu quero um modelo, eu preciso entender aquilo ali. É entender caso a caso, a gente não tem uma receita de bolo. Sim. E realmente a experiência, entender do mercado, isso é uma coisa que ninguém te tira. Você precisa, logicamente, estudar bastante, se preparar, mas estar com profissionais experientes, fazer essas parcerias para você conseguir introduzir nessa área também é muito importante, né? E essa questão do modelo vai te levar a essas falhas. Pô, o cara foi lá e me tirou foto de um lugar que nem precisaria ter pingadeira, mas nós colocamos para dar um acabamento numa janela de ventilação que fica no subsolo. Falei, cara, será que ele acha que algum dia alguém vai pegar uma mangueira e jogar água lá? Não sei, entendeu? Então são pontos que são complicados. É esse cuidado que nós temos que ter com o modelo. ai, foi muito bom. Senão tudo que o cara vê verde é grama, entendeu? E aí ele segue embora naquilo lá. Então essa engenharia que nós precisamos trazer. Todo mundo tem potencial para chegar lá, mas a pessoa precisa realmente estar atenta a esses detalhes. Perfeito. Show de bola! Olha, foi maravilhoso, Rodrigo. Você deu uma aula aqui pra gente. Eu tenho certeza que todo mundo que esteve aqui participando aprendeu demais. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada também pela paciência e compreensão nesse comecinho da live. Não, deu certo. Isso é que é importante. Deu certo. O Dani foi muito top. Muito obrigada, viu, Rodrigo? Tenha uma boa noite. Agradeço o convite e fico à disposição.
Muito obrigada. Pessoal, obrigada também por vocês que participaram. Vou deixar essa live salva, tá? Aqui no perfil. E depois ela vai lá pro YouTube, porque você pode estar assistindo também com mais calma, anotando tudo isso que o Rodrigo falou, que foi importantíssimo. Muito obrigada. E até mais. Pessoal, um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.